pensar que Jesus era João Batista. Se calhar existem pessoas que estão a pensar que Jesus era Elias. Se calhar existem pessoas que estão a pensar que Jesus era Jeremias ou um outro profeta qualquer. Mas eu tenho uma resposta boa para você nesta tarde. Jesus não era João Batista, porque o ministério de João Batista era ministério de recepção de Jesus. O ministério de João Batista era para receber o Salvador. Então, se Jesus fosse João Batista, iria esperar o Salvador para vir salvar o mundo. Se Jesus fosse João Batista, iríamos precisar de um outro Salvador. Então, Jesus não era João Batista, Jesus era Jesus. Algumas pessoas pensavam que Jesus era Elias. Jesus não podia ser Elias, porque a palavra no livro de Malaquias 4:5 diz assim, que primeiro vai aparecer Elias no fim dos tempos, depois vem o Salvador. Então Jesus não podia ser Elias, porque o ministério de Elias era ministério de fogo, ministério de Elias era ministério de briga, ministério de Elias era ministério de confusão. No tempo de Elias, você não podia desafiar o próprio Elias. Ele dizia, caia fogo dos céus e consuma o altar, caia fogo dos céus e acaba com todo mundo, caia fogo dos céus. Mas o ministério de Jesus não era ministério de maldição. O ministério de Jesus não é ministério de vingança. O ministério de Jesus, mesmo você lhe cuspir na cara, ele diz, Pai, perdoa ele, porque ele não sabe o que está fazendo, não sabe o que está fazendo, não sabe o que está fazendo. O ministério de Jesus não era ministério de briga. Se fosse no tempo de Elias, Elias ia deixar primeiro a cruz do lado, ia dizer, caia fogo dos céus, consuma todos, consuma os romanos, consuma eles. Mas Jesus não fez isso. O ministério de Jesus é ministério de paciência. O ministério de Jesus é ministério de longanimidade. O ministério de Jesus é ministério de amor. É ministério de amor. Por isso Jesus não tinha que ser Elias. O comportamento de Elias com de Jesus não ia bater, porque Elias era outra coisa e Jesus também era outra coisa. Aleluia. Diga, Jesus não tinha que ser Elias, tinha que ser Jesus. Tinha que ser Jesus. Aleluia. Glorifica a Deus bem forte, glorifica a Deus bem alto. Eu quero ouvir você dar um grito de glória a Deus. Aleluia. Amém. A palavra ainda vai me dizer, algumas pessoas, elas pensavam que Jesus era Jeremias. Aleluia. Algumas pessoas pensavam que Jesus era Jeremias. Jesus não tinha que ser Jeremias, porque o próprio Jeremias, a Bíblia diz assim, quando Jeremias morreu, ele foi no cativeiro, ele foi esperar a salvação, e ele estava à espera do Salvador. Quando Jesus morreu na cruz, os túmulos se abriram. Aleluia. Quando no inferno, ele pegou Jeremias, pegou Isaías, pegou todos aqueles que andavam na presença de Deus, ele colocou cativo o cativeiro. Então Jeremias esperava de Jesus para vir lhe tirar do cativeiro. Por isso que Jesus não podia ser Jeremias. Aleluia. Amém. Aleluia. Glorifica a Deus. Ai, 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 ai. Mesmo a palavra Jeremias significa incerto. Aleluia. A palavra Jeremias significa alguém que não tem uma natureza certa. Mas Jesus tinha natureza certa. Jesus tinha natureza certa. Jesus era filho da Maria. Pessoas conheciam a casa dele, pessoas conviviam com ele, pessoas conversavam com ele. Aleluia. Aleluia. E outra coisa para você saber, Jesus não podia ser Jeremias, porque o ministério de Jeremias realizou mais na cidade em relação no campo. O ministério de Jeremias foi na cidade, mas Jesus realizou ministério na cidade, tanto como no campo. Diga, Jesus não podia ser Jeremias, Jesus não podia ser Elias, Jesus não podia ser João Batista, mas Jesus tinha que ser o próprio Jesus. Aleluia. Dá um grito de glória a Deus. Eu vim neste lugar para te mostrar Jesus. Eu vim neste lugar para fazer você entender o que é necessário para você mudar de nome. Eu vim aqui para te fazer entender o que deve ser feito para a sua natureza, a vida que você está levando agora a acabar e vir uma nova vida chamada Zoe, que é a vida de Deus dentro do homem. Aleluia, aleluia. Glorifica a Deus, você que está me entendendo.
Eles ficam aí olhando. O que nós vamos falar? O que nós vamos falar? Aleluia. O que nós vamos falar? Daí, de repente, existia um deles chamado Simão. Aleluia. Chamado o quê? Chamava-se quê? Chamava-se quê? Aleluia. De repente, Pedro ou Simão levanta-se e diz assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele não mencionou Elias, ele não mencionou João Batista, ele não mencionou Jeremias, mas ele mencionou, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia. Filho do Deus vivo. Daí Jesus vira para Pedro e diz assim: não foi carne que te revelou, e nem foi sangue que te revelou, mas é o Espírito de Deus que está dentro de você. Eu acabo entendendo, aleluia, eu acabo entendendo que existem pessoas que são reveladas pela carne, aleluia. Existem pessoas que são reveladas pela carne, e outras são reveladas pelo sangue, e outras são reveladas pelo Espírito de Deus, aleluia. E Jesus fala assim: por causa de você ser revelado e você falar, você é Simão, a partir de hoje o seu nome será Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a minha igreja, a minha igreja. Por causa de você ser revelado e você falar o que você foi revelado, vai deixar de ser Simão. Significa, desde o princípio de João, ele era Simão. Para ele ser Pedro, precisava de ser revelado por Deus a respeito de Jesus e falar de Jesus para o próprio Jesus, e Jesus mudar o nome dele, dizer: você já não é mais Simão, você é Pedro. Jesus já está fazendo a sua obra como Filho de Deus. Jesus já está fazendo o seu trabalho como Filho de Deus. João 5,18, Jesus fala assim: o meu Pai trabalha até hoje, e eu também trabalho. Aleluia. Então Deus chega para Pedro, Deus revela a Pedro a respeito de Jesus. Aleluia, aleluia. Deus chega primeiro, revela a Pedro a respeito de Jesus, e Jesus pega a revelação. O que Pedro recebeu de Deus? Que este que está sentado aqui não é carne, porque se você lhe olhar como carne, a sua revelação vai vir na carne. Se você lhe olhar como sangue, a sua revelação vai vir no sangue. Mas esse aqui é o Filho de Deus vivo, é Filho de Deus vivo. A revelação de Pedro chegou no Espírito, e quando Pedro expressou, Jesus disse: você, o que está a te revelar não é